Povo de Deus, Salmo 125, fé inabalável, cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, e o domínio em suas mãos. Pois o Senhor... Eita, começou já a desafinar completamente. É melhor parar por aqui, melhor ficar na palavra. Então você pode ter esse cântico aí, como seu cântico devocional, depois dessa pequena leitura de 5 versículos. Sobre a questão do cântico de romagem, que aparece aí no título, nós já falamos um pouquinho nisso no Salmo 124. Se tem seu interesse em entender sobre a questão do cântico de romagem, leia a nossa devocional no Salmo 124, que inclusive está uma devocional diferenciada, com boas, né, aplicações para o nosso dia de hoje, o Salmo 124. Para você entender sobre romagem e também ali receber uma palavra de edificação para a sua vida. Então, aqui, esse Salmo 125, ele retrata, né, mais uma vez, algo que já vem sendo dito durante todos os salmos, né? Muito ali falado, muito ali firmado na questão da confiança do Senhor. Lembrando que monte sempre tem relação com deuses, não é isso? Naquela cultura sempre tem a ver com tudo que um povo politeísta, qualquer coisinha tem relação com Deus, vento, né? Água, é isso? Céu, terra, né? Os montes, a floresta, tudo. E aí então ele está colocando aqui essa questão onde são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, o monte de Sião é o monte do Senhor, é o monte dos montes, né? É o monte de El Shaddai, é o monte ali, Sião é a fortaleza que Davi conquistou, né? Grande referência. Ali foi construído o templo. Então, Sião tem um simbolismo extraordinário, porque que, além de ser um ponto estratégico, lá está o templo do Senhor. E aí, quando fala de Sião, fala de uma história, fala de um início extraordinário, do templo do Senhor. Não é isso? Então, isso tem um simbolismo religioso extremo para os judeus. E não se abala ali. Onde está o Senhor? É a morada do Senhor. Aqui na terra, vamos dizer assim. É a morada onde o Senhor mora. E onde o El Shaddai mora, o Todo-Poderoso, não tem perigo algum. Ali está a concentração de todo o poder, né? Ah, e aí, por causa disso, versículo 3, o cetro, né, o reinado dos ímpios, não permanecerá. Né? Não tem como. E aí, sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O cetro dos ímpios não permanecerá, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Ok? Seria até bom ler isso aqui, né? Acabou que eu esqueci de ler ainda estou na empolgação aqui do Salmo 124. Ainda vibrando aqui com o Salmo 124. Acabou que eu fui direto para o Salmo 125 sem ouvir a, o cântico, a narração do 125. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais uma versão aqui que fica mais fácil o entendimento do 125. 3. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Ou seja, por meio do seu domínio, né? Por estrangeiro, quando você é dominado por estrangeiro, você é obrigado a fazer coisas que você não quer fazer, que você não pode fazer. E também até pelo acabando de convivendo com o ímpio, né, você está sendo dominado.
como foi no caso da Babilônia lá. E crianças que nascem na Babilônia, crescem na Babilônia, namoram na Babilônia, casam na Babilônia, e fazem uma história na Babilônia, a tendência é ter influência dessa Babilônia. Assim como o povo de Israel teve influência lá no Egito, que morou ali coladinho ao Egito, e essa proximidade com o Egito trouxe influência. E aí resultou na idolatria. Resultou na idolatria. Entendeu? Então, é o que o Salmo está dizendo aqui, né? Porque o reinado é do povo de Israel. Ora, quem tem o reinado tem o poder, tem o domínio. E esse reinado lá, do reinado do ímpio lá fora, isso não vai prevalecer sobre os justos. O pessoal lá fora pode ter o reino contra o ímpio, não contra o povo de Deus. Percebe? Nos dias que nós temos vivido, isso é muito importante. É entender a segurança que nós temos em Deus. O ímpio não tem essa segurança, mas nós temos. Agora também não adianta ter essa promessa se eu não vivo em função dessa promessa. Porque a promessa está sempre aliada à aliança que se tem com Deus. Se você quebra essa aliança, na verdade você não está protegido. Não é isso? Versículo 4. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Né? Há aqueles que são bons e retos de coração. Né? Mas também há o versículo 5. Os que se desviam para sendas tortuosas. Vou ler aqui no outro. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quantos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Então você tem um benefício do Senhor. Você tem as bênçãos do Senhor. E a nossa oração, a oração do salmista, a oração de todo o povo de Deus e a própria declaração bíblica é que você tem bênçãos a receber com essa aliança que você tem com o teu Senhor. Né? Mas você não pode se desviar da aliança. Porque se você se desviar da aliança, aí você vai ter o mesmo resultado dos malfeitores. Não adianta. Há pouco tempo eu lembrei que nós já falamos isso há muito tempo, numa pregação, e nós comentamos isso na escola dominical, porque na época que isso foi pregado, causou algum mal-estar entre um e o outro. E eu falei na época que há muitas pessoas que estão na igreja fingindo ser cristã, frequentando a igreja, sentando lá e fingindo, fazendo uma porção de besteira escondida. E na época eu falei assim, olha só, isso aí é burrice. Não vou usar essa expressão burrice, não. Mas eu falei, não lembro qual foi exatamente a palavra, a forma como eu falei, mas eu falei que a pessoa que está na igreja e ao mesmo tempo que está na igreja está fazendo coisa errada, está perdendo tempo. Porque no final de tudo, se você está aqui sentado fazendo besteira escondido, no final, tu vai ter a mesma condenação que aquele que está lá fora curtindo a vida todinha. Porque por mais que você pratique coisa errada escondido, você tem algumas limitações que você tem que fingir. E quem tem que fingir tem limitação. E quem não precisa fingir, que já se declara ímpio, não tem limitação nenhuma. E no final vai ter a condenação. Aí tu fica aqui fingindo que é crente. E frequentando, fazendo uma porção de coisa errada, para depois ir para o mesmo lugar que o outro lá vai. Então é melhor já estar indo lá, viver a vida, curtir essa vida o máximo que você puder. Não mate, não roube, não faça besteira socialmente falando e curte esse mundo o máximo que tu pode curtir, porque no final tu vai para o mesmo lugar que o ímpio vai. Você está perdendo tempo, filho. Aí alguém achou essa palavra que não foi boa. Só que, na verdade, eu estou trazendo uma palavra de impacto e estou trazendo a pessoa para a responsabilidade. Não vale a pena você fazer isso. Mesmo porque a pessoa está dentro da igreja, fingindo ser o que não é, isso pode ser danoso para quem quer fazer alguma coisa. Porque se ele está fazendo besteira lá fora, ele tem tudo para fazer besteira dentro. Ele tem tudo para levar outras pessoas para a perdição. Isso não é bom. Né? Isso não é bom. Então, é melhor que ele decida-se ser um cristão salvo em Cristo do que fingir ser e estar no meio. Então a palavra é muda
muda porque você não. Inclusive, tem pessoas que acham que, mesmo fazendo assim, eles estão salvos, tá? Eles pensam na graça, ou seja, eles abusam da graça. Eles estão ali, de repente, até querendo uma libertação. E quando ele recebe uma palavra desse, um impacto desse, ele recebe uma palavra assim: tu precisa decidir rápido, filho. Porque na situação tu está perdido igual o outro. Não pensa que você vindo aqui de vez em quando, que tu está salvo, não. Tá? Aí não vai entrar na questão aqui, não estamos falando aqui de perda de salvação, porque aí a gente pode argumentar que na verdade nunca foi salvo, não é isso? Não vou entrar no mérito dessa questão. Estou falando na questão prática. Tem pessoas que estão sentadas lá na igreja, nas igrejas evangélicas, com Bíblia, entregando dízimo, frequentando, e escondido, fazendo besteira. E não estou falando pecado como todo mundo come, é pecado grave, em adultério, em outros pecados, de coisas erradas, que ela sabe que está errada, e não sai, e não larga, e pratica o consciente. Isso é uma preocupação muito grande. Então tem pessoa que está lá, tá batizado bonitinho, né? Há muito tempo frequentando a igreja, participa, tem cargo, prega, dirige, canta, sei lá, faz tudo, é um crente, mas está fazendo coisa errada escondido. É sério? Então, isso quebra aliança. Vai ter o mesmo destino do ímpio. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás, Senhor, juntamente com os malfeitores, mas sobre Israel que haja paz. Ok? Então tá aí, Salmo 125, que o Senhor continue ministrando, falando aos nossos corações. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.